Bem-vindo! O módulo adicional Smart Connect do DocWare assegura a integração do DocWare e, assim, de todos os documentos eletrônicos com qualquer aplicativo. Vejamos um exemplo do Departamento de Contabilidade. Esta janela exibe todas as ordens de um cliente. Vejamos um exemplo do Departamento de Contabilidade. Esta janela exibe todas as ordens de um cliente. Até agora você tinha que procurar as faturas correspondentes para exibi-las. Quer dizer, precisava do número do cliente, possivelmente do nome da empresa e talvez até de outros critérios. O DocWare Smart Connect possibilita que você integre qualquer programa diretamente ao arquivo do DocWare, poupando assim o trabalho de pesquisar manualmente. Recupere seus documentos diretamente de qualquer aplicativo usando um botão dedicado. Com alguns cliques do mouse, o sistema lista e exibe os documentos exatos de que você precisa. A configuração de Smart Connect para seu aplicativo é muito simples e leva só alguns minutos. Um usuário autorizado do DocWare pode configurá-lo e compartilhar a configuração com outros usuários. Então, voltemos ao nosso exemplo. Requer somente uma única instalação do cliente do Smart Connect no computador, um aplicativo pequeno que se encontra nas configurações do cliente da web. Um pequeno ícone do Smart Connect é exibido na barra de informações enquanto o Smart Connect está em execução no computador. Usando este ícone, você pode acessar todas as configurações e também executar operações de pesquisa. O assistente baseado na web do Smart Connect é o ponto de partida para definir e editar configurações. O assistente está dividido em 3 áreas. No alto está a barra de navegação. Ela mostra cada etapa para a configuração do Smart Connect e indica a etapa do momento. À direita, com a ajuda da barra de navegação, você pode abrir configurações existentes e editar configurações específicas. Nesta área, você pode definir novas configurações ou copiar configurações existentes. Distinguimos 2 configurações com diferentes fins, mas são baseadas no mesmo princípio básico. O Smart Connect distingue entre os 2 seguintes cenários de aplicativo. O Smart Search recupera documentos baseados em conteúdo selecionado do aplicativo, por exemplo, o nome de um cliente ou um número de fatura que foi transferido como termos de pesquisa para o cliente da web do DocWare. Documentos relevantes do arquivo são exibidos imediatamente em uma lista de resultados. Quando armazena documentos ou pós-indexa documentos já arquivados, o Smart Index lê o conteúdo do aplicativo e transfere essas informações para o conjunto documental com palavras indexadas, tudo com o toque de um botão. Você pode encontrar mais informações do Smart Index e do Smart Search no arquivo de ajuda. Como a configuração é bastante semelhante em ambos os cenários de aplicativo, vamos focalizar no Smart Search. Então, voltemos ao nosso exemplo. Selecione o Smart Search para exibir as faturas diretamente no programa de contabilidade. Isso inicia o assistente para uma operação de pesquisa inteligente. As etapas a seguir são necessárias para definir uma configuração. Selecione Arquivo, Capturar janela, atribuir campos, testar e publicar. Primeiro, selecione o arquivo a ser usado para a pesquisa. Em seguida, defina a caixa de diálogo de pesquisa para o arquivo selecionado. Clique no botão Atribuir. Na segunda etapa, decida de qual aplicativo o Smart Connect deve recuperar informações. Clique em Iniciar agora a captura para criar uma tomada de tela da janela do programa correspondente. A janela do Smart Connect não é mais exibida. No lugar dela aparece o símbolo de uma câmera. Clique na janela apropriada para selecionar um aplicativo. O Smart Connect agora gera uma captura da tela.
Se a captura da tela não mostrar a janela correta, você pode criar imediatamente uma nova captura da tela. Se estiver correta, aceite a tela capturada. A captura da tela criada agora é exibida no assistente. Uma vez que posteriormente o Smart Connect identifica o software com base no título da janela, é necessário indicar se o título é sempre o mesmo ou se ele pode mudar. Por exemplo, se o nome de usuário aparece na barra de título. Para isso, use o parâmetro Identificação de janela. Se o título da janela variar, é necessário indicar os elementos que podem diferir através de espaços reservados. Isso conclui a segunda etapa. Agora atribua áreas da captura da tela a campos de índice individuais na caixa de diálogo de pesquisa selecionada do DocWare. Isto é o conteúdo que você usa para transferir para um campo de pesquisa a cada vez. Pode ser, por exemplo, o número do cliente, o número da ordem, o número da fatura ou o nome da empresa. Na barra de tarefas à esquerda, você encontrará as ferramentas de que precisa para atribuir campos de índice. Por exemplo, você verá a função Definir zona para selecionar a área a ser lida. E a função âncora, que é usada para definir um ponto de referência fixo para caixas de diálogo com tamanhos de janela variáveis. A ajuda do Smart Connect fornece definição imediata de cada ferramenta disponível. Em nosso exemplo, selecionamos o número do cliente e o atribuímos ao campo da caixa de diálogo de pesquisa. Isso assegura que todas as faturas com este número de clientes serão exibidas. Selecione a ferramenta Adicionar zona de campo para selecionar o texto a ser lido na tomada de tela. Em nosso exemplo, é o número do cliente. Após selecionar uma área, são exibidos os campos da caixa de diálogo do DocWare selecionada anteriormente. Agora basta arrastar a seta exibida para o campo desejado. Se nenhuma área de um campo de arquivo estiver definida na tomada de tela, registros fixos ou dinâmicos podem ser atribuídos. Expanda o campo e clique na roda pequena. Em nosso exemplo, selecionamos fatura como tipo de documento porque queremos ver somente as faturas do cliente. Em seguida, coloque o botão usado para executar a pesquisa e exibir os documentos. Use esta ferramenta para colocar o botão em qualquer lugar desejado. O botão será sempre exibido quando a janela estiver aberta e enquanto o Smart Connect estiver em execução. Na última etapa, você define os usuários que irão compartilhar sua configuração. Os usuários selecionados podem usar sua configuração para procurar documentos. O administrador da configuração também tem permissão para alterar ou excluir configurações. Aqui você também pode fazer um teste para verificar se as configurações estão corretas e se as informações lidas da janela são recuperadas adequadamente. Ao terminar, a configuração deve ser salva. Ela estará então disponível para usuários autorizados. Opcionalmente, para o botão do Smart Connect, você também pode selecionar uma sequência-chave para executar o Smart Search. A configuração do Smart Connect agora está pronta para ser usada. Se abrir o programa de contabilidade, você verá que o novo botão do Smart Connect é exibido. Para iniciar a pesquisa, use este botão ou a sequência-chave definida ou o ícone do Smart Connect. A recuperação das informações será feita com um único clique. Em nosso exemplo, elas são uma lista de diversas faturas que correspondem ao número do cliente selecionado. É muito simples integrar qualquer programa ao DocWare usando o Smart Connect. Nenhuma programação é necessária. Se já tiver o Smart Connect, experimente. Mais informações encontram-se em www.docware.com.